It's amazing, oh it's amazing, it's amazing, it's amazing. Watch what happens now. Eu e a Luana nos conhecemos no início da nossa adolescência, porque nós fomos morar na mesma quadra, a gente era vizinha. Então a gente sentava, eu, ela e outras duas amigas nossas ali que moravam na rua, e a gente ficava falando sobre a vida, sabe? Eu tava numa fase, com 16 anos de idade, numa fase muito questionadora, numa fase que eu tava lendo algumas coisas de filosofia e que eu não tinha um direcionamento, né? Então tudo que eu lia eu absorvia e aquilo me deixava muito questionadora. E eu estava naquele momento mesmo de paixão pelo Evangelho, né, vivendo missões, participando de vários projetos missionários. E ela estava num momento que ela não acreditava mais nas instituições, sabe? Ela achava que o casamento era uma coisa ultrapassada, ela achava que a igreja era uma coisa ultrapassada. A Jéssica, ela é uma pessoa muito aberta, então assim, ela conversava sobre tudo, até achava engraçado uma cristã que conversasse sobre tudo, né? E aí, a Jéssica, a gente, numa das nossas conversas, eu disse pra ela, tanto que era decepcionante, né, as instituições, tanto a igreja como uma série de instituições. Eu tava meio que questionando tudo, né? E aí foi o aniversário dela e eu fiquei pensando que presente que eu poderia dar pra ela. E como que eu poderia falar um pouco do amor de Deus pra ela, porque eu já falava pessoalmente, mas, enfim, ela não aceitava direito, né? E aí a Jéssica sempre me falava de Jesus e tal, e eu achava assim, mas achava que é porque ela acreditava, né? E eu me lembro que no dia do meu aniversário, próximo do dia do meu aniversário, em setembro, dia 20 de setembro de 2006, a Jéssica me deu um livro, que é esse livro aqui. Eu já tinha lido o livro dos 40 Dias com Propósito, a Cibapa estava se preparando para fazer a campanha dos 40 Dias com Propósito, e como tinha mexido comigo, que já era cristã, eu imaginei que pudesse ser a resposta daquilo que ela estava procurando. E orei pedindo para Deus abençoar as palavras que eu colocaria no livro. E aí foi mais ou menos assim, gente, eu orei, escrevi lá uma dedicatória no livro, entreguei para ela e saí correndo, porque eu não imaginei que ela fosse de fato querer ler um livro sobre Deus e não imaginei que ela fosse participar da campanha, né, pelo momento que ela estava vivendo. Mas eu falei, olha, Senhor, eu fiz a minha parte, eu entreguei o livro, o resto é com o Espírito Santo. E nesse livro ela fez uma dedicatória bem interessante, assim, ela falava sobre uma esperança que ela tinha. E essa esperança não estava no governo, essa esperança não estava em pessoas, essa esperança não estava em outro lugar senão em Jesus, né? Porque ela sabia que, apesar de tudo, todas as dificuldades, ela sabia que existia um pai amoroso que amava ela. Na hora que eu li aquela dedicatória, eu pensei assim, gente, ela se acha dona da verdade, né? Mas tudo bem, no primeiro momento eu não li o livro, eu recebi, fiquei muito agradecida porque eu gostava muito de ler, né? E aí tava tendo muitos shows na época, né, alguns shows de rock, e eu pedi pra minha mãe pra eu poder ir. E nisso a minha mãe já tava começando a ir na campanha, né? E eu pedi pra ela pra ir num show, e ela falou assim, tá bom, você pode ir, mas primeiro vamos na campanha comigo. E eu, tá bom. Peguei e fui. E aí no PG era conversado sobre o livro, né? E o que começou a chamar minha atenção foi porque as primeiras páginas do livro falam, você não tá aqui por acaso. Então, quando você não acredita em nada, quando você acha que você é fruto do acaso, você não vê muito um porquê da sua existência, você não sabe para onde você está indo. Aí eu comecei a ler o livro, justamente porque na campanha falava, nos encontros, falava sobre o livro. E eu lia mais para rebater, para questionar. Mas as palavras que eram ministradas através de cada semana foram mexendo no meu interior. E no pequeno grupo, as pessoas me acolheram bastante. Então, eles me ouviam bastante, meus questionamentos. E mais que isso, eu comecei a ter relacionamento com essas pessoas. E eu comecei a sentir o impacto dessa família na minha vida, né? Então eles me mandavam mensagem, se preocupavam comigo e tal, eu achava isso interessante, assim. Porque nós crescemos juntas e eu ficava imaginando formas de fazer a palavra de Deus chegar até ela. E eu não imaginava como que seria isso, pela resistência dela. Mas o Espírito Santo já estava trabalhando e usou um livro, usou uma campanha, usou pessoas para chegar ao coração dela. Então era uma estratégia que eu não imaginava, mas Deus já sabia como fazer. Então eu comecei a ler a Bíblia, né? E aí quando eu li a Bíblia,
teve um versículo que me chamou muita atenção, que diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, né? E aí, nesse dia que eu li esse versículo, eu entendi que era o próprio Jesus que estava falando comigo. E aí, nesse momento, algo de transformador aconteceu, sobrenatural. O Espírito Santo realmente falou no meu coração de que eu era filho de Deus. E aí, nesse momento, tudo na minha vida mudou. Eu agora tinha um propósito. Eu posso... pode acontecer muitas coisas na nossa vida. Você, às vezes, pode perder um emprego, pode perder alguém que você ama, você pode até não ter filhos, você pode não conseguir ter filhos, você pode muitas coisas difíceis acontecer na sua vida, mas se você tem um propósito, se você entender que Deus criou você para um propósito, você tem sentido na sua vida. E aí eu entendi o que aquela vizinha minha, a Jéssica, tanto falava desse Cristo que mudou a vida dela. E aí foi uma luta dentro de mim também, mas no dia 15 de abril de 2007, eu falei: eu quero esse Cristo e quero anunciar isso publicamente. Aí eu levantei minha mão num culto à noite e eu me lembro assim da alegria do pastor Danny, de todo mundo que estava me acompanhando, porque para eles era assim, nossa, eu acho que eu era uma improvável, né? Uma improvável de se converter. Quando foi 2 dias depois da minha conversão, né, dia 17 de abril, meu pai faleceu. E é claro que eu fiquei muito triste, meu pai era meu herói, assim, mas eu sabia que Deus era meu pai e que Ele ia me sustentar, né? Sustentou toda a minha família, assim, e eu vejo que o propósito de Deus para a nossa vida é esse, que a gente tem uma confiança firme em alguém que não erra, em alguém que não nos deixa, em alguém que é o mesmo ontem, hoje, vai ser eternamente. E a campanha foi fundamental na transformação que Cristo fez na minha vida, porque foi através da campanha que eu entendi que Deus tinha um propósito na minha vida. It's amazing, oh it's amazing, it's amazing, it's amazing. Watch what happens now.